Fala aí, galera, um grande abraço. Estamos chegando com o placar Transamérica, sempre com a permissão de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Sara Cali, canal 59 UHF, pela nossa fanpage transamerica.tv.br/placar Transamérica ou pela live do Facebook. Semana decisiva porque é uma semana de preparação, é uma semana de novidades, onde o ouvinte, o telespectador, o torcedor, de um modo geral, liga o rádio, liga a televisão, começa e vai para as páginas da internet, né? Porque hoje é uma coisa que tem assim um apelo muito grande, a internet, rádio web, todo mundo vai em busca da informação, por quê? Por causa da modernização. Então isso acontece muito. No nosso caso aqui, temos os dois comentaristas de hoje. Silas de Graaf, professor, comentarista, professor de faculdade, é o cara mais do radinho, aquele radinho a pilha, aquela da época, né? Que o Silas realmente estava iniciando a sua carreira profissional, isso há muitos anos atrás, né? Ele que já morou no interior também, então aquele radinho de pilha, então continua no rádio. Do lado de cá temos a modernidade, né? Uma menina que anda de moto, uma menina totalmente preparada para a vida, apesar dos seus 24 anos, que é a Marina Protasiewicz, né? Alexandre, se puder ficar quieto, depois você fala para ela pessoalmente, sem problema algum. Alexandre é o nosso diretor de cortes lá dentro e ele vem trazendo as informações no ponto aqui, mas aí esse caso você resolve depois, aí que você quer resolver com ela com relação a essa questão. Já a Marina é uma pessoa que vai em busca da informação através da internet, é ligada na internet 24 horas, só ouve rádio web, porque também trabalha numa rádio web e as informações ela busca somente no computador. Nunca pegou um jornal na vida. Tô certo ou tô errado? Ela vai falar isso a partir de agora, antes dos nossos repórteres, né, que vão estar trazendo as manchetes. Vou começar com você hoje, tudo bem, Marina? Boa noite. Boa tarde, bom dia, sempre legal estarmos juntos aqui no Placar Transamérica. É sempre um prazer estar aqui com você, com o Silas, com todos os nossos telespectadores. E é mentira, tá? É mentira? Eu leio o jornal, sim, assisto televisão e ouço rádio bem pouco, é verdade. Então não é mentira, eu só errei uma informação, eu não menti, né? Só sim, okay. Recebi uma informação e transferi essa informação para o ar ali. Uma informação meio desencontrada. Desencontrada, mas não é o caso do Silas de Graaf. Fala aí, professor. Moura, tudo bem? Marina, prazer estar aqui contigo. Os amigos do Placar Transamérica, um grande abraço. E na minha parte você já acertou, porque eu sou apaixonado pelo rádio desde criança e uma das paixões que eu tive pelo rádio foi justamente quando ouvi a narração do Moura Júnior, quando eu era criança, e a partir daquele momento tá bom, eu me apaixonei pelo rádio. E eu nunca vi a natureza, ela não se transforma assim da noite para o dia, né? Só ele narrando o gol do Tião Abatiá. Fecha lá e fecha aqui para você ver a diferença aí. Bom, por falar em diferença, vamos ver o que está acontecendo no mundo do esporte. Vamos às manchetes com os nossos repórteres aqui no Placar Transamérica. Confira aí. Olá. Time rubro-negro segue semana de preparação no CT Alfredo Gotardi, visando estreia no campeonato estadual contra o Maringá. Especulações dão conta de que o zagueiro Emerson e o volante Pierre estão próximos de acerto com o Furacão. Coritiba segue a sua preparação para a temporada 2018 na cidade de Foz do Iguaçu. Técnico Sandro Foder começa a montar o elenco alviverde, que vai contar com o atacante Kleber, o gladiador, como referência, e terá também como novidade o atleta Mosquito, revelado nas bases do Verdão. No Paraná Clube tem gente nova chegando, ele é um gringo. E também tem um jogador meio pavio curto. No futebol internacional, Matheus Vieira traz as informações de Manchester City e Manchester United. O Cianorte já começou a sua pré-temporada e conta com 19 atletas no elenco. Segurou o Léo Gago e contratou o experiente Richarlison. A tenista americana Serena Williams anunciou que não vai participar do Aberto da Austrália depois de avaliar que ainda não está no nível da competição após se tornar mãe recentemente. Legal, tem muita coisa rolando para você no Placar Transamérica com a presença dos nossos comentaristas e já de imediato vamos ao Paraná Clube, o tricolor da Vila, que fechou aí essa parte de contratações, pelo menos até o momento, com a chegada de um gringo. É isso, né? Pamela, explica melhor aí.
Olá, você que acompanha o placar Transamérica. E o Paraná Clube fechou com mais um jogador para a temporada de 2018. Estou falando do meia Jorge Torito Gonzalez. Ele tem 29 anos, é do Paraguai e vem lá do Cerro Porteño do próprio Paraguai. A informação de que ele e o Paraná Clube já estão fechados saiu do próprio empresário do jogador, o Regis Marques. Então o Jorge, o Torito, tem passagens pelo Libertad, 3 de fevereiro, Sol de América, além, claro, do Cerro Porteño. Ele divulgou até uma despedida do Ciclone nas redes sociais no último domingo, em agradecimento ao seu último clube. O jogador paraguaio terá a concorrência de Alex Santana, que retornou, João Paulo e Zezinho no meio de campo do tricolor. A outra opção do setor é o Guilherme Biteco, mas que ainda está em recuperação no departamento médico. Por hora, são estas as informações do tricolor. Logo retorno. Legal, obrigado aí a Pamela. As primeiras informações, portanto, da equipe do Paraná Clube. Para os nossos comentaristas, o Paraná vem se movimentando, praticamente mudou o time, isso eu acho normal e natural, porque é muito difícil, nós que acompanhamos o futebol há um bom tempo, é muito difícil o amor eterno por uma equipe, né? Os jogadores que ficaram na segunda divisão e que tiveram esse acesso, eu particularmente eu vejo assim, cumpriram a missão deles. Não tem obrigação nenhuma de ficar e muitos acabaram não ficando, receberam propostas, é a vida normal e natural do futebol, isso acontece em todo o planeta. E claro, um trabalho a mais para quem dirige o futebol, faz parte da vida de um gerente, de um diretor de futebol, correr atrás e tentar trazer aquilo que ele considera melhor ou aquilo que a comissão técnica considera melhor. E o Paraná está tentando montar o time e agora chegando com o gringo aí, o Jorge Gonzalez. Pois é, o Paraná, Moura, ele tem essa situação, justamente devido à situação financeira que o Paraná Clube faz tempo que vem enfrentando, que ele não consegue ter um elenco próprio, com contratos longos. Então o Paraná, ele sempre teve que trabalhar com jogadores emprestados e jogadores com contrato curto. Ao terminar um campeonato, esses jogadores que se sobressaíram, eles acabam retornando às suas equipes. Um caso é o do João Pedro, do Atlético Paranaense, que retornou para o Atlético. E os outros jogadores que acabaram saindo e o Paraná não teve condição também de sustentar um salário maior. E agora ocorre um processo de renovação de elenco, mas é importante que o Paraná ele praticamente vem mantendo uma base. O Richard praticamente fechado, o Ryan na zaga, o Júnior e o Igor nas laterais, o Vilela como volante, trouxe o Alex Santana, trouxe o João Paulo, que é um excelente jogador também, e na frente ainda vai ter o retorno do Minho, que teve aquela lesão no final do ano passado, e o Alemão. Então o Paraná manteve uma espinha dorsal, só que o Paraná ainda precisa de mais 2 laterais, porque só tem o Júnior e o Igor, não tem laterais suplentes para a ausência desses jogadores. E o Paraná Clube ainda perdeu seus 2 principais atuantes na zaga, né? Perdeu o Brock e também o Maidana. Então teve que reformular, trouxe até um jogador que veio do Joinville, que, enfim, o Charles veio lá do Tupi, lá da fábrica Tupi, trabalhava lá, virou jogador lá dentro, se desenvolveu no Amador, acabou sendo contratado pelo Joinville, até por alguns times lá de Jaraguá, e agora está no Paraná Clube. Pelo pouco que eu vi, que eu acompanhei dele, sei que é um jogador muito preciso, tem uma altura parecida ali com a do Brock, então pode fazer alguma atuação parecida, mas a zaga, que era uma zaga boa do Paraná Clube, precisou sofrer aí uma alteração, uma nova contratação, enfim, e é um setor que foi bem responsável pelo acesso do Paraná Clube, então eu acho que essa mudança aí também vai fazer bastante diferença esse ano. E agora citou a questão do Brock, além da ausência do Brock como um excelente defensor, o Paraná também perdeu um líder dentro de campo, porque o Brock ele exercia essa liderança, era o cara que contagiava a equipe, e aí naturalmente o Wagner Lopes vai ter que achar um outro jogador com esse perfil para poder passar todo aquele incentivo, aquela energia que o Brock passava. Essa acho que é a ausência maior, a sensação maior que o Brock vai deixar no sentido de perder essa liderança dentro do elenco.
Mas o Paraná vai encontrar. Vai encontrar, isso acaba encontrando, né? Na política existem muitos líderes aí, né? Mas muitos líderes falidos. Então, tomara que no futebol não aconteça dessa forma. Tenho certeza que vai ser um problema aí que o Paraná vai tirar de letra. E o técnico Wagner Lopes, aos poucos, né, conhecendo o elenco, vai descobrir e o cara vai aparecer ali, porque realmente é muito importante. Bom, do Paraná vamos falar do Curitiba. O Curitiba continua a sua preparação em Foz do Iguaçu. É isso aí, né, Daniel? Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Verdão Coxa Branca. A delegação alviverde viajou no último sábado para a cidade de Foz do Iguaçu, aonde o time do Curitiba vai realizar a sua pré-temporada, como já ocorreu nos anos anteriores. O Verdão só retorna para a nossa capital na véspera da estreia do Campeonato Paranaense, no dia 20 de janeiro, contra a equipe do Prudentópolis, no estádio do Couto Pereira. A programação em Foz do Iguaçu tem treinamentos divididos em 2 períodos, pela manhã e à tarde, no estádio do Flamengo, lá de Foz do Iguaçu, que serviu também como sede da equipe da Coreia durante a Copa do Mundo de 2014 e também no hotel em que a equipe do Alviverde está instalada. Além disso, está também marcado um jogo treino para o dia 14 de janeiro contra a equipe paraguaia do 13 de fevereiro. O Curitiba irá se dividir entre esses trabalhos e também o jogo treino, todos eles comandados pela comissão técnica e também pelo técnico Sandro Forner. O elenco completo que fará a temporada de 2018 só não conta com o zagueiro Giovani, o lateral esquerdo Henrique Gelaim e também o lateral direito Rodrigo Ramos. Os 3 iniciaram a temporada com lesões e ficaram em tratamento, mas podem ser incorporados à equipe caso se recuperem a tempo do Iguaçu. A preparação do Verdão começou no dia 3 de janeiro com a apresentação de todo o elenco para a imprensa. Os trabalhos com o técnico Sandro Forner começaram no sábado, depois que os jogadores passaram por exames físicos e também por exames cardiológicos. O Verdão estreia então contra o Prudentópolis, domingo, dia 21 de janeiro, no estádio Couto Pereira. Depois, na segunda rodada, recebe a equipe do Rio Branco de Paranaguá, no dia 25, em uma quinta-feira. Aí no domingo, dia 28 de janeiro, às 5 da tarde, joga contra o União em Francisco Beltrão. A quarta rodada, o Clássico Atletiba, num domingo, às 5 da tarde, no dia 4 de fevereiro. E no dia 5, ou melhor, na quinta rodada, dia 10 de fevereiro, contra o Londrina no Estádio do Café, num sábado às 4h30 da tarde, e a sexta e última rodada do primeiro turno às 21h45 em Toledo contra a equipe da casa. Lembrando que o Campeonato Paranaense deste ano são 12 equipes divididas em 2 grupos. Primeiro turno, as equipes jogam contra os adversários do outro grupo. Quem ficar aí com as 2 melhores posições vão para as semifinais do primeiro turno, jogo único, assim como também a final do primeiro turno em jogo único. Conquistando o título do primeiro turno, no segundo turno as equipes jogam contra os adversários dentro dos seus grupos, classificando as 2 primeiras para a semifinal em jogo único e depois a final também em jogo único. Se a mesma equipe for a campeã do primeiro e do segundo turno, consequentemente será o campeão paranaense de 2018. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito da montagem do elenco, que deve ter aí o esquema 4-1-4-1 para a temporada 2018. Legal, obrigado Daniel Valdrigues. Está aí as informações do Curitiba. O Silas de Graaf e a Marina Protasiewicz acompanharam atentamente as informações do Curitiba e, claro, vem acompanhando diariamente do que vem acontecendo. Curitiba fora, treinando lá em Foz do Iguaçu e o mesmo processo, não foge muito com relação à questão jogadores, à questão da montagem do elenco, o que vem acontecendo com as 3 equipes aqui na capital. O Sandro Forner vem com uma dúvida aí, o pessoal, a gente até comentou sobre isso, que ele vem da categoria de base e agora está treinando o time do Curitiba que vai fazer o Paranaense. Então, esse primeiro treinamento aí fora, em Foz do Iguaçu, já demonstra que ele não quer ser o paizão, não quer ser aquele cara que vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E aí ele acaba fazendo um pequeno ajuste ali, está tentando formular a equipe do Curitiba. A gente já começa a ver alguns esboços do treinador, mas nada muito assim que fuja daquilo que a gente tenha pensado. Então, acho que hoje o Curitiba, com esses treinamentos em Foz do Iguaçu, já começa os seus trabalhos, já visando ali usar como laboratório e ver que peças ele vai conseguir utilizar para o Paranaense. E o fundamental também, que o Sandro Forner vai ter que trabalhar muito no Curitiba, é a questão do jogo coletivo, porque se você observar o Curitiba no último ano, que caiu para a Série B, era uma equipe
totalmente desorganizada dentro de campo, individualista, era uma equipe que não jogava junto, não tinha aproximação, e esse é o grande desafio do Sandro Forner, conseguir fazer com que o Curitiba tenha uma força coletiva. Com a vinda também dos meninos, que a ideia da diretoria do Curitiba, do Sandro Forner também, é aproveitar mais os meninos da categoria de base, acredito até que seja bastante interessante, até porque vai ter uma mescla, permanece o Wilson, permanece o Alisson Maia, o Erley, João Paulo, Galdesani, Kleber, então permanece uma espinha dorsal. E junto com os meninos ali, acredito até que consiga dar um coletivo para esse time do Curitiba. Mas ressalto mais uma vez, Curitiba, além do Campeonato Paranaense, ele já tem que começar a pensar em Série B, montar uma equipe mais aguerrida, uma equipe que talvez não tenha tanta técnica, mas que tenha mais disposição, mais pegada, mais vontade de jogar. E que não sofra tanto com a dependência do Kleber, né? Porque o ano passado exatamente, foi o problema principal, acho que o foco principal do Curitiba foi perder o Kleber na questão de julgamento, lá foi punido, e aí perdeu-se todo o seu rumo, a equipe não sabia jogar sem ele, e aí quando ele voltou já não sabia mais jogar com ele, então foi um grande problema, né? Mais uma vez mostra que o Curitiba ele era um time individualista no ano passado, que ele dependia de lampejos de determinados jogadores, porque coletivamente ele não conseguia nem suprir uma ausência do Kleber, como aconteceu. Legal. Por falar em coletivamente, professor, vamos à coletiva do João Pedro e também do Ian Sassi por parte do Curitiba. Eu fico feliz, né, e agradeço muito a diretoria por ter feito isso. E eu acho que esse ano vai ser um ano maravilhoso para o Curitiba e um ano que, lógico, ano passado foi um ano triste, né, cara? Eu acho que para mim, para o clube, acho que para todos, então esse ano tem que ser só de felicidade. Não, é um grande treinador, um treinador que trabalha muito taticamente e está me ajudando também, como está ajudando a rapaziada da base que subiu, então isso é importante para o clube. Acho que o mais difícil é a adaptação aos treinos que está tendo, né? O calor aqui é muito forte, mas o grupo vai se adaptando aos poucos e para ter uma boa sequência no ano, né, fisicamente. Sendo um trabalho ainda tá no início ainda, né? Mas o professor vem com bastante novidade, vem trazendo coisas novas da fisiologia dele. Aí a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível para iniciar esse Paranaense bem. Novidades que vem acontecendo nas três equipes. Apaga onde eu falei João Pedro, é João Paulo, na realidade, né? O erro foi meu, o João Pedro na cabeça, acabei falando, o João Paulo, um jogador que, oriundo do Atlético, foi para o Curitiba, está um bom tempo no Curitiba e não agrada, assim, toda a torcida, né? Eu acho que a torcida é dividida com relação à presença do João Paulo no clube. Ele é um jogador, assim, de muita marcação, de muita raça, mas pouco atuou, esteve contundido, né? Machucado, departamento médico no ano passado, e existe ainda essa dúvida por parte do torcedor. Ele vai poder modificar isso porque renovou o contrato e fica. É engraçado que o ano passado, quando ele foi anunciado, muita gente criticou, né? Principalmente a torcida não queria que ele atuasse, principalmente por causa do elenco. O elenco não estava se entrosando e todo mundo criticava, dizia que ele não ia se encaixar. E não conseguiu se encaixar, mas por questão de lesão, ficou lá no departamento médico e não conseguiu desenvolver o seu trabalho. Esse ano já é diferente, tem a oportunidade, até por causa da reformulação do elenco. Então, é um jogador, eu acredito assim, ele tem um futebol bom, mas precisa se encaixar no elenco, precisa se encaixar na equipe e na filosofia do técnico. Então, para esse ano, para o Paranaense, está aí uma porta aberta, uma chance para ele provar e mostrar o trabalho dele. Legal. Mas é que se você pegar o João Paulo, ele é um jogador de regularidade. Tanto na passagem dele, que ele também passou pelo Paraná Clube, passou pelo Atlético, passou pelo Curitiba, e nas três equipes, ele era um jogador bastante regular. Depois da lesão, aí ele começou a ter períodos de instabilidade. E aí a questão da torcida, que a Marina falou, é porque quando você tem um padrão de comparação, aí a coisa fica complicada. E o padrão de comparação da torcida era o Alan Santos. Então, quando o João Paulo tinha que substituir o Alan Santos, ele decaía muito. Então, esse padrão de comparação prejudicava também bastante o João Paulo. Mas ele, se tiver um período como titular, que ele consiga recuperar a estabilidade dele durante a partida, ele é um jogador muito interessante, também pela bola parada, pela armação e pelo desarme. Legal. Do Curitiba vamos falar do Atlético. Eduardo Destri pedindo passagem, e o Atlético, Duda, emitiu aí uma nota, né? Uma nota oficial sobre a questão Sidorf. Explica melhor aí, Duda.
Um forte abraço para você e também para os nossos comentaristas, em especial para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. O Atlético segue agitado fora das 4 linhas. Através do site oficial do Furacão, em nota emitida, o presidente Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do clube, afirmou que a não vinda do Clarence Seedorf se deveu ao fato de o empresário representante do holandês ter pedido aí uma comissão para o desfecho da negociação. Enfim, uma situação já superada pelo clube. O Fernando Diniz já foi contratado, segue trabalhando, mas o clube, por meio de nota no site oficial, trouxe aí o seu pronunciamento, a sua posição em relação à não vinda do holandês. Dentro das 4 linhas, o Atlético segue trabalhando com a sua equipe alternativa, é o Sub-23, mesclado, é claro, com jogadores que também participaram no elenco principal. Equipe esta orientada pelo Thiago Nunes, que segue a todo vapor no CT Alfredo Gottardi a sua preparação neste início de temporada, já visando a estreia atleticana dentro do Campeonato Paranaense no próximo sábado contra a equipe do Maringá. Aliás, a agenda rubro-negra pode marcar aí mais um match treino, um jogo treino, para que o Thiago Nunes possa fazer correções e observações nesta equipe Sub-23. Este jogo treino deve acontecer no próximo sábado contra a equipe do Inter de Lages, equipe catarinense. Já já a gente retorna aqui no placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão, que está de olho no mercado. O Atlético busca reforços pontuais, podem pintar gringos na equipe atleticana, podem pintar também alguns jogadores que já passaram pelo futebol paranaense. No campo das especulações, já já a gente atualiza estas e outras informações do Furacão aqui no placar Transamérica. Mas por hora eu retorno aos estúdios com você aí no placar Transamérica. Valeu, Duda, obrigado pelas suas informações. Os nossos comentaristas aqui atentos, porque ao mesmo tempo que o Atlético publicou aí a sua nota oficial explicando sobre a questão do Seedorf, foi feito realmente uma divulgação muito grande, né? Que o Seedorf já havia assinado e tal, veio em Curitiba, gostou de toda a estrutura. Claro, quem vem a Curitiba gosta da estrutura da cidade e também do Clube Atlético Paranaense. E agora, na nota, ele cita justamente que não houve um acordo porque o próprio empresário da empresa que cuida lá de jogadores e cuida também do Seedorf, acabou pedindo muito alto, enfim, algumas coisas nesse sentido foi colocado nessa nota oficial. Por outro lado, para os nossos comentaristas, o empresário em questão, a empresa em questão, né, deu a resposta dizendo que não. Exatamente, é assim, Moura, toda ação acaba tendo uma reação, né? E a ação do Atlético Paranaense foi justamente divulgar uma nota dizendo que o agente do Seedorf tinha pedido uma comissão exorbitante para intermediar o negócio, né? E ainda nessa mesma nota, falou que esse mesmo agente foi o que intercedeu na saída do jogador Everton, que impediu o Everton de renovar um contrato com o Atlético, que esse mesmo agente também interferiu num jogador da categoria de base do Atlético, o Bahia, que é um goleiro que está do Sub-17, que inclusive já jogou pela Seleção Brasileira do Sub-17, e que também não renovou, não assinou o contrato com o Atlético, justamente por causa desse agente. Então, o Atlético divulgou essa nota questionando esse lado financeiro e o lado até antiético desse agente que vem atrapalhando o Atlético. Tá, legal, divulgou a nota, bacana, só que daí veio a reação. Na reação, a reação veio pesada, que o agente, inclusive, chamou o Mário Celso Petralha de gagá e que não tinha como fazer negócio com o Mário Celso, que ele é um cara totalmente ultrapassado pro futebol. Então, isso aí, o que acontece? O Atlético, eu acredito que não deu certo com o Seedorf, fica quieto, não adianta ficar colocando nota, remoendo uma coisa que não deu, cada um segue seu caminho. Mas aí eu vejo assim também, é o direito de cada um. Né, o direito dentro da liberdade aí de se colocar, talvez a forma, né, com que se colocou ali com relação ao envolvimento, né, do empresário, que eu também não conheço, mas é o direito, né, foram explicar, porque a torcida cobrou, deve ter cobrado também uma explicação com relação a essa questão, e por outro lado, o próprio empresário tem o direito de resposta. Né? Aí acaba sendo...
na verdade, um chamariz aí, o clube vira notícia por uma coisa que não aconteceu, uma coisa que não trouxe benefício nem malefício para o clube, e aí só fica essa troca de farpas que fica feio, né? Num período onde o clube está tentando montar uma equipe, está tentando trazer técnico novo e tudo mais, não consegue uma contratação, e aí fica essa briga, né? A gente vê uma briga velada aí entre os dois, e aí até os empresários acabam soltando uma nota que, para mim, foi uma nota pesada, né? Você vê que o chumbo foi bem mal trocado, porque aí desceram do nível, já falaram, atentaram pessoalmente contra o Mário Celso Petralha. Eu acredito que, assim, mesmo que ele tenha publicado uma nota e tudo mais, o profissionalismo, né, deveria ser a parte de tudo e deixa ali, né? E virou briga pessoal. Virou uma briga pessoal e que não tem razão e que não vai trazer nenhum benefício para nenhum dos dois, né? O direito existe, né? Depende muito da forma com que você vai se pronunciar. Então ficou aí agora eu vou mais longe ainda. É a questão do Seedorf. Eu acho que o Seedorf não tem nada a ver com o Atlético Paranaense. É um cara que não conhece do futebol brasileiro. Mas o Seedorf, pela representatividade dele no futebol, tudo bem no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, no futebol paranaense, eu acho que ele não tem nada a ver com o futebol brasileiro. E o Atlético, ele tem muito disso aí de trazer, trouxe aquela vez um alemão para ser o técnico, o Matheus, trouxe já 2 uruguaios para ser técnico, trouxe um português e nunca deu certo. Então a solução, ela está mais internamente. Aqui dentro do Brasil, eu acredito que você consiga profissionais com muito mais capacidade do que o Seedorf. A gente consegue pegar até o exemplo do Rueda, né, no Flamengo. Ele acabou saindo... Exatamente, sem ligação, não tem ligação. Ele vira o técnico, fez um bom trabalho, mas acabou... Apesar que o Atlético, como um clube empresa, ele sempre usou, né, dessas cartadas de trazer, né, nomes do cenário internacional justamente para movimentar. Um certo ponto pode contribuir pelo conhecimento do Seedorf fora do Brasil. Né? Então o Atlético quer negociar jogadores, isso pode ser útil. E, queira ou não queira, chama a atenção da mídia nacional e internacional. Isso sim, ele é mais uma ação de marketing, né, do que uma ação para movimentar o departamento de futebol, para resolver. É a mesma coisa que você pegar o próprio Belletti, que ficou no Curitiba lá um tempo, e olha que o Belletti é brasileiro. O que agregou? Não, mas vai abrir mercado internacional. Não abriu nada, Pode acontecer, né? E essas armações de marketing sempre acontecem. Às vezes o cara enfaixa o braço para chamar atenção, para ser notícia, né? Então são coisas que pode acontecer. O marketing, quando ele é bem feito, ele te traz um resultado sensacional, né? No caso aqui em questão, alguém vai chegar, vai perguntar, muito mais pessoas vão perguntar, escuta, como é que tá, como é que não tá, como que aconteceu. Ficar com pena, dá uns chama atenção, chama ou não chama? Bom, inclusive lá no Face, no programa de ontem, diversas... telespectadores vieram perguntar o que sensibilizados. Sensibilizados. Baita armação de marketing. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem mais Placar Transamérica para você. É isso aí, galera, estamos de volta com o Placar Transamérica e logo no início desse segundo bloco, com a presença dos nossos comentaristas, o professor Silas de Graff, professor de faculdade de economia, né, um cara centrado naquilo que faz, um cara das antigas, né, e guarda muitas lembranças do passado, lembranças boas, inclusive no intervalo aqui conversando com uma nova geração, que é a geração da Marina Protasiewicz, né? Relembrando coisas do passado e a Marina aprendendo. Você sempre aprende, né, Marina? Conversando com os mais velhos, né? Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, exatamente. É assim que funciona. E olha que você tem que aprender, viu? Errar, todo mundo erra, mas sempre existe a possibilidade de aprender. E nós, particularmente, nós também erramos. Eu, quando estou narrando um jogo, eu erro. Sou humano, né? Posso errar o nome de um jogador, enfim, posso errar o nome de um clube. Isso acontece. Já temos casos assim interessantíssimos de principalmente uma vez um colega nosso fazendo um jogo chamado um tubo, né, como nós chamamos, com o estúdio transmitimos o jogo pelo tubo, 2 seleções jogando numa Copa do Mundo, deu a escalação das 2 seleções, por exemplo, Alemanha e Rússia, na realidade era Iraque e Tchecoslováquia que estavam jogando, né? E ele narrou o jogo inteiro como se fosse Alemanha e Rússia, isso aconteceu, depois que rolou os 90 minutos não tem como voltar. Bom, esses lances acontecem,
e aconteceu também na entrevista coletiva de apresentação do zagueiro Paulo Miranda no Grêmio. Então acompanha certinho aí, vê se você presta atenção no que ele está falando aí, ouve certinho para ver se nós ouvimos errado, veja aí. De retorno aqui no Placar Transamérica, agora para comentar um fato inusitado. Ontem o Grêmio apresentou 2 novos reforços, o zagueiro Paulo Miranda e o Tassiano. Paulo Miranda vai disputar vaga lá no Grêmio com o Kahneman e com o Jeromel, que são um dos 2 melhores zagueiros do país atualmente. O Grêmio, então, completa essa defesa muito boa. Claro que a gente sabe que foi campeão até da Libertadores da América. Acontece que o Paulo Miranda, nessa coletiva de imprensa, cometeu uma gafe. Ao invés de falar o Grêmio, ele falou o seu rival. Acompanhem. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores, né, do mundo aí, né? Mas tô preparado, né? Sei da responsabilidade que vai ser. Na primeira pergunta, ao ser questionado sobre a dificuldade que terá pela frente ao brigar por posições com Jeromel e Kahneman, tidos então como uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro, Paulo Miranda disse que sabia da qualidade da defesa, mas citou o grande rival, como vocês puderam ver. E aí no estúdio, o que vocês acharam disso? Ele se confundiu? Será que ele queria ir para o Internacional? Alguém me ajuda a entender essa história? Retorno com vocês. Bom, tá aí, obrigado, Pamela. Realmente complicou, né? E ele dizer que está preparado como, cara pálida, né? Está preparado para treinar no Inter ou para treinar no Grêmio aí, Silas? Muito complicado, até por causa da rivalidade que tem lá no Rio Grande do Sul, do Inter e do Grêmio. O cara falar uma dessa... O que eu não entendi, quem estava do lado ali, eu não soube identificar, não é o presidente do clube, o diretor de futebol, não sei, né? Não sei se... Mas é o representante do Grêmio que está ali no meio do... Não, é o espanto dele. Ele faz a cara de que todo mundo fez quando assistiu, né? Se sou eu paro a entrevista. Sou eu parando, não, peraí. Filho, Grêmio, né? Ele quis ser educado, mas na realidade isso está correndo aí mundo afora. Então o bom era parar, errar todo mundo erra. Então ele errou. Então ou para a entrevista, ou na hora, não é Inter, é o Grêmio, tá? Leva na brincadeira, ficaria até melhor, né? Porque ele mesmo, Paulo Miranda, não corrigiu. Eu acho que ele não se tocou, né? Eu acho que depois que acabou a entrevista, ele deve ter... Todo mundo deve ter rido e deve ter falado pra ele, e ele... Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Isso aí já porque foi, na hora, né? eu acho que ele tá... O raciocínio tava pensando O raciocínio tá longe Isso. ali, ele não se tocou. E o diretor ali, ele já se tocou de cara, mas não quis corrigir. Mas pouco e ele fez, continuou. né? E tanto é que ele deu uma risadinha assim, né? Ele se tocou, mas não fez nada para mudar a história. Então isso são coisas que acontecem também no futebol. Voltando a falar do Clube Atlético Paranaense nesse segundo bloco, Eduardo Destre, o Atlético que tem aí pela frente essa movimentação no mercado nacional e também internacional. É isso, né, Duda? Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. No campo das especulações, o Atlético está atento ao mercado nacional e também sul-americano, o mercado internacional. Contratações pontuais deverão ser concretizadas ao longo desta semana. Especula-se que o zagueiro Emerson, aquele mesmo que jogou no Avaí, jogou pela equipe do Coritiba, estava no Botafogo, inclusive serviu a seleção brasileira, possa ser um novo reforço da equipe atleticana. O mesmo valendo para o Pierre, volante que já atuou na equipe do Palmeiras, teve uma passagem pelo Paraná. A direção atleticana não confirma estas especulações até o presente momento. Por falar ainda em Copa São Paulo de futebol juniores, o time rubro-negro do técnico Marcão já está assegurado à próxima fase da competição, aguardando apenas a definição do seu adversário nesta fase de mata-mata, daquela que é a Copa São Paulo de futebol juniores. Elenco rubro-negro segue trabalhando no CT Alfredo Gotardi e a programação atleticana pode marcar aí mais um match treino amistoso contra a equipe do Inter de Lages. Equipe catarinense, se confirmar este amistoso, vai ter serventia aí pro comandante do Sub-23 da equipe alternativa do Furacão, Thiago Nunes, fazer observações e correções na equipe rubro-negra que tem estreia dentro do Campeonato Paranaense, marcada
rodada contra o Maringá. É a estreia do Furacão dentro do campeonato estadual. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Aos nossos comentaristas, Marina, começa com você. Pierre pode estar acertando, chegando. É um jogador de 36 anos, conforme falamos aqui em off, mas é um jogador experiente. Desde o início da sua carreira, ele traz o histórico de ser aquele jogador marcador, pegador, às vezes até exagera um pouquinho, né? Ele é um jogador firme, né? Vem para fazer a dupla, suprir aí a saída do Lúcio, então ele trabalha ali na meia, ali com o volante, faz essa entrada mais dura, faz essa parte de xerife e transição ali da defesa para o ataque, então acredito que ele seria uma solução, porque o Atlético teve muito problema ano passado no meio de campo, né? Eram 2 blocos, a defesa e o ataque, e aí o meio de campo não funcionava direito. E aí os problemas começaram a acontecer. Acho que pela experiência que ele tem, pela qualidade que ele tem, estava até no Fluminense, que é uma equipe que também rendeu ali com ele no meio de campo, vai trazer para o Atlético aí um grande movimento, vai conseguir fazer com que a equipe tenha essa ligação. O fato dele chegar forte, dele acabar pegando mais os jogadores, acho que é questão de momento e questão de equipe também, né? Apesar de ele ser esse pegador aí, ele talvez tenha uma... Não consigo com essas suas caras aí, desculpa. Que cara? Não, tudo bem. Enfim, ele é eu acho que vai ser um bom jogador e vai suprir a falta do Lúcio. Com certeza. E até professor, antes, só rapidinho, eu tenho que passar muito rápido, só fazer uma comparação, já que a Marina citou bem a questão da substituição do Lúcio Gonzalez, mas ele tem uma formação diferente, uma atuação totalmente diferente do Lúcio. Mesma posição, mas totalmente diferente, né? O Pierre é mais marcador, e o Lúcio, ele era um cara mais de armação de jogada, então o Lúcio ele não tinha uma pegada como não era Pierre. Pegador que nem o Pierre. Não, agora pegador no sentido do futebolístico. Tá. Sim, né? Claro, né? Você ficou olhando aí também. Mas vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Vamos continuar o raciocínio. O problema do Atlético maior, que ele vai ter que solucionar esse ano, é justamente esse meio de campo que a Marina citou, que era um vazio que existia entre a defesa e o ataque, e o Atlético vai ter que consertar. A solução o Atlético tem dentro de casa. Tem o G2, se o G2 for jogar esse ano. Tem o Guilherme, que também consegue fazer bem essa armação. E tem o João Pedro, que retornou, que eu acho que vai ser a grande revelação do Atlético para esse ano. Legal, vamos para o futebol internacional. Matheus Vieira, já pedindo passagem. Fala aí, Matheus, tudo certinho, irmão? Olá, você que assiste ao Placar Transamérica. Manchester City e Manchester United enfrentam times de divisões inferiores na 4ª rodada da FA Cup, a chamada Copa da Inglaterra, que será realizada dia 26 e 29 de janeiro. O sorteio definiu os seguintes confrontos para os principais times da Inglaterra. Liverpool jogará contra o West Brom, Review contra Manchester United, Manchester City jogará contra Cardiff ou Mansfield, Newport enfrentará o Tottenham e Newcastle contra Norwich jogarão para saber o time que jogará contra o Chelsea. Aqui foram informações do futebol internacional. Retorno com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Obrigado, Matheus. Tá aí o Matheus Vieira com as informações do futebol internacional no Placar Transamérica. Voltando ao futebol nacional e principalmente ao estado do Paraná, a partir de hoje nós começamos a acompanhar um pouquinho das equipes no interior. O Cianorte é o primeiro a ser destacado. A Pamela Esterbach vem chegando com as informações lá do noroeste do estado, falando da equipe do Cianorte. Volta aí, Pamela. Estamos de volta no Placar Transamérica, agora fazendo aquele giro pelo interior do estado para saber como as nossas equipes estão se preparando para o início do Campeonato Paranaense de 2018. Hoje começo com a equipe do Cianorte, comandado pelo técnico Marcelo Caranhato, desde o final de 2016. Atualmente, o Marcelo tem 19 atletas em seu elenco, sendo que 9 deles são da temporada passada. E destes 9, tem o Léo Gago, experiente, foi destaque
no Paranaense de 2017 pelo Cianorte, que já é um velho conhecido da torcida paranista e também da Coxa Branca. Mas agora, falando de novidades, o Cianorte contratou o lateral direito Guilherme Lucena, de 23 anos, que tem passagens pelo Náutico e Campinense. Também tem o zagueiro Felipe Gabriel, de 20 anos, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico. Quem também está chegando ao Cianorte e já foi anunciado em dezembro é o atacante André Luiz. O jogador, vale reforçar, foi um dos destaques no último Campeonato Brasileiro da Série B, atuando pelo Santa Cruz, e também foi muito sondado pelo Botafogo. Mas acredito que a grande novidade do Cianorte é a contratação de Richarlison, ele que atua pela lateral esquerda e também é volante, possui um currículo recheado de títulos, grandes clubes e também com convocações para a seleção brasileira. Pessoal, me retorno mais com este giro pelo interior e hoje encerro a minha participação por aqui. Pamela Sterbach para o Placar Transamérica. Legal, legal, Pamela, obrigado. Tá aí as novidades do Cianorte para a Marina, para o professor Silas. É que de vez em quando acontece, são nomes conhecidos, até uma explicação, né, que a Marina até estava ali falando do Pierre, que ela lembrou, né, do Pierre da infância, né, que você conhecia um Pierre na infância, então ela acabou lembrando do Pierre da infância, não vem a ser o Pierre que é jogador agora, tá? Mas a coincidência também com relação, Silas, que é o próprio Richarlison, né, que foi contratado. O Richarlison é aquele que jogou no São Paulo, que jogou em várias equipes, jogou no São Paulo, que é irmão do Alexandro, filho do Lela, né? Exatamente. E que disputou a Série B no ano passado pelo Guarani e agora está no Cianorte e também vai no Cianorte, como a Pamela falou. Léo Gago também é uma figura bastante conhecida e mostra que o Cianorte está vindo com força. Apesar que todo o campeonato, o Cianorte sempre é uma equipe encardida, né, de você enfrentar. Desde que o Lucas, né, Franzato, assumiu a presidência, a gente vê que o Cianorte fez um plano ali de ascensão, né? Ele tem mantido, até o Marcelo Carinhato estava no ano passado, continua como técnico, então está mantendo aí uma ordem, está conseguindo fazer com que a equipe não se Antigamente chegava o Campeonato Paranaense, jogava uma equipe, desmontava tudo e começava tudo do zero. E agora não, tem um planejamento. A ideia deles é subir, né, para uma divisão, D ou talvez uma C em 5 anos. Então a gente consegue ver que é nítido isso, esse trabalho em desenvolvimento faz toda a diferença, e colocar esses jogadores extremamente técnicos e também com bastante experiência também traz e rende muitos bons frutos para a equipe. E é muito legal a presença no interior do estado de jogadores que já passaram por outras equipes, né, equipes consideradas de maior destaque no futebol nacional e internacional, então acaba realmente virando uma grande atração. E o Richarlison, fala justamente sobre isso. Meu pessoal, aqui quem está falando é o Richarlison, passando por primeiramente agradecer o carinho de todos, tenho recebido muitas mensagens de apoio, já de bem-vindo, né? Agradecer o projeto do Cianorte, espero que a gente possa junto fazer esse projeto render, que a gente possa vencer, que a gente possa conquistar as ambições que são necessárias para o ano de 2018. E muito feliz, muito contente. E agora é entrar dentro de campo, fazer o meu melhor, né? Para isso que eu fui contratado. Então, colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou dentro do meu futebol, na história que eu tenho dentro do futebol, aqui para vocês. E desde já agradecer mesmo de coração. E tamo junto. Com certeza vai ser um ano de vitória. Um grande abraço. Legal, tá aí, portanto, o Richarlison se apresentando para o público do interior. Vai ser muito interessante. Vai, com certeza. Mas como você falou anteriormente, Bora, é legal quando se pega o futebol no interior se movimentando, porque o que a gente quer é que todo o futebol paranaense ele ganhe uma projeção. E aí a gente olha, o Paulo Baier, esse ano vai treinar a equipe do Toledo, o Maurílio, que foi ídolo aqui no Paraná Clube, vai treinar o Rio Branco, Júlio Sérgio, que foi goleiro do Santos, agora também vai treinar para o Dentópolis, então está havendo toda uma movimentação, acho que por isso que o Campeonato Paranaense esse ano vai ser surpreendente. O Campeonato Paranaense desse ano traz bastante novidade. A gente viu até o Ricardinho assumindo o Londrina, né? Também. Depois de anos, com o Cláudio Tencati, mudando aí
de Ares. Então a gente vê que muitos jogadores que atuaram bastante aqui no Paraná fazem agora esse papel, esse perfil de treinador, e traz também uma certa, um certo profissionalismo, né? A gente vê que os times do interior assumem e querem investir cada vez mais e querem subir, querem participar das divisões brasileiras, né? Não só do estadual. Legal, voltando a falar do Paraná Clube, a Pamela Esterbach vem chegando agora para explicar sobre a contratação de um dos atacantes que traz aí números interessantes no futebol, na artilharia, no futebol nacional e internacional, mas tem um probleminha aí de conduta. O que está acontecendo aí, Pamela? De retorno aqui no Placar Transamérica, agora para falar sobre o jogador polêmico, Zé Carlos, nova contratação para o ataque paranista. É certo que o jogador é artilheiro, tem uma média de 15 gols por ano, tem 110 gols no total aí, somando todos os clubes pelo qual já passou, principalmente no futebol do exterior, onde ele marcou 119 gols em um clube chinês e árabe, mas ele não tem uma conduta muito boa fora de campo, até dentro de campo ainda. No ano passado ele acabou brigando com o atacante Bill no jogo entre CRB e América Mineiro, acabou sendo suspenso por 9 partidas, mas as confusões não acabam por aí, elas vão extra-campo. Zé Carlos também virou uma notícia em um bar em Maceió durante uma madrugada, onde uma mulher acabou acusando o atleta de agressão. Também em outro episódio, que não é tão extracampo assim, artilheiro do Catarinense, jogava pelo Criciúma em 2012, tinha 16 gols na época. O Zé Carlos, em uma coletiva de imprensa, acabou desabafando diante a imprensa e malhou o clube o qual estava, o Criciúma, pedindo um pouco mais de valorização, apesar de ser o artilheiro, ser o titular e tudo mais. É claro que a diretoria do Criciúma, na época, acabou tomando as medidas cabíveis contra o jogador. Pessoal, e o que vocês acham desta conduta do jogador, o novo atacante do Paraná Clube, o Zé Carlos, em relação a essas medidas extracampos aí? Casos de agressão, casos contra o Bill, contra uma mulher, e até essa questão de desabafo, talvez até um pouco injusta diante o Criciúma em 2012. Retorno com vocês. Legal. Bem rapidinho, nós temos que ter um tempo maior para falar sobre isso. Começo com você, Silas. Eu acredito que vai ter que saber separar, né? Sim, tem que saber separar, até porque a postura da diretoria paranista, junto com o Rodrigo Pastano, não permite, indisciplina, não permite que o jogador se desvie do caminho. E ele foi contratado para jogar, né? Então que entre em campo e jogue. Fora de campo, cumpre-se a lei. Se ele brigar, se ele aprontar, cumpre-se a lei, é normal e natural e segue a vida. Deixa eu falar para você da LM Telecom, uma das maiores empresas do sul do Brasil, que atua com rádios comunicadores profissionais. Venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom, no 3024-1200, 3024-1200. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem mais do Curitiba e tem uma informação legal do tênis para você. Segura aí, voltamos já já. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Placar Transamérica e já de imediato acionando o Curitiba. O Daniel Rodrigues trazendo mais informações do Verdão. Monta ou não monta o time? Tem novidades aí no Curitiba, hein, Daniel? Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Curitiba, o Verdão, que confirmou a contratação de 2 atletas para a temporada 2018. O meio-campista Wellington Simeão, que defendeu o Avaí e o Ituano na temporada passada, e também o lateral César Benítez, que já defendeu o Curitiba no ano de 2016 e retorna ao Alviverde após ficar aí a temporada passada no Olímpia do Paraguai. César Benítez jogou com a camisa do Curitiba em 2016, participando da disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. O jogador vestiu a camisa alviverde no total de 25 partidas. Já o Wellington Simeão é meio-campista, tem 30 anos e chega ao clube após defender o Ituano e o Avaí na temporada passada. Pelo time paulista, conquistou o troféu do interior. Pela equipe catarinense, apesar de ter aí sido rebaixado, o jogador foi destaque atuando em 32 rodadas, marcando gols importantes. Lembrando que o Curitiba, então, se prepara lá em Foz do Iguaçu e o técnico Sandro Foner
já esboça a equipe num esquema 4-1-4-1. O time alviverde realizou um trabalho técnico-tático ontem e foi a campo com a seguinte formação: o Wilson no gol, o Benítez na lateral da direita, a dupla de zaga de Talisson e o Werley e o William Matheus na esquerda. O João Paulo, ele mesmo, o volante João Paulo, que permaneceu do elenco do ano passado, sendo ali o primeiro homem de contenção, e a linha de 4 homens no meio-campo tem o Iago Dias, o Wellington Simeão, a gente falou dele agora há pouco, o novo contratado do Verdão, o Rui, que volta de empréstimo, esteve junto com o América Mineiro e conquistou aí o acesso e de quebra também o título da Série B, junto com o Mosquito, a novidade do Verdão para essa temporada, jogador da base. E como referência no ataque, o Kleber, o gladiador. Então o repeteco do primeiro esboço do Verdão na temporada: o Wilson no gol, Benítez na direita, Talisson, Kelvin e o Werley a dupla de zaga e o William Matheus na esquerda. João Paulo, Iago Dias, Wellington Simeão, Rui e Mosquito e Kleber, o gladiador, no comando de ataque da equipe comandada por Sandro Forner. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado, Daniel. Para os nossos comentaristas, bem rapidinho, tudo fica ainda, né, na questão de arriscar, mas o Coritiba parece que ele já está querendo montar um time, né? Já, e principalmente eu acho que o retorno do Rui vai ser muito importante para o Curitiba, que o Rui fez um campeonato de Série B fantástico pelo América Mineiro no ano passado. Só me chamou a atenção a ausência do Alexandro, né? Um jogador tão caro, não está nem relacionado ali, nem vai disputar nenhuma posição de titular, é complicado, né? Que a gente estava até comentando, né? A questão do Kleber ser dependência, o time depender dele, e aí mais uma vez a gente vê a equipe não tendo mudança no ataque e ele sendo o homem de referência. Bom, para encerrar o programa, uma notícia do tênis, que envolve a tenista Serena Williams. Vamos conferir. A atual campeã do Aberto da Austrália, a americana Serena Williams, anunciou nesta sexta-feira que não vai defender o título da competição. Ela tomou a decisão depois de avaliar que ainda não está no nível necessário após se tornar mãe. Este é mais um desfalque do primeiro Grand Slam do ano, após as renúncias do britânico Andy Murray e do japonês Kei Nishikori na quinta-feira. A vencedora de 23 Grand Slams retornou às quadras no mês passado, quase um ano depois de ficar afastada das competições. A volta foi no torneio de exibição de Abu Dhabi, com derrota para a letã Jelena Ostapenko. O último jogo competitivo foi justamente na final do Aberto da Austrália, conquistando o troféu apesar de estar grávida de 2 meses. O Aberto da Austrália começa no dia 15 de janeiro em Melbourne. Legal, é um desfalque aí, né? O Aberto da Austrália, professor. Pois é. O senhor que acompanha diariamente o tênis, né? Não acompanho diariamente, né? Eu acompanho assim meio esporadicamente, mas Entendi. realmente é um desfalque pela história que a Serena Williams tem no tênis, né? Mas ela não conseguiria fazer esse retorno porque é um campeonato de alto rendimento e como ela ficou muito tempo parada, não teria como ela competir lá e baixaria muito o ranking, então uma decisão bem sábia. É verdade. Voltando de gravidez, né, que é um negócio legal, sensacional para ela, acho que é o primeiro filho, né? Então tem que realmente tomar todo o cuidado e ela está tomando cuidado com a família e tomando cuidado com o lado profissional também. Foi, de certa forma, responsável, né? Ao admitir que não está bem preparada ainda, né? Não é o caso de uns e outros que machucam o braço e vem para o programa do mesmo jeito. Bom, deixa eu agradecer a presença do professor Silas Degraf, que está aqui. Professor, obrigado pela presença, vai viajar, boa viagem. Valeu, obrigado. Vai com Deus. Amém. E bom descanso aí, tá? Quem vai dirigindo é o Henrique, o filho. Vai, né? o Henrique. Então, ainda bem, né? Nossa. Ainda bem, Tá, a Marina estava preocupada. Obrigado, Marina. Obrigada, amor. Obrigado para todo mundo que acompanhou o Placar hoje. Legal. Voltamos sempre com você aqui, Placar Transamérica TV, Transamérica Canal 59 HF, pela nossa fanpage ou também pela live do Facebook. Tudo de bom para você? Fique com Deus. Até lá.